tarde, então, para todo mundo, novamente. A gente vai começar, então, o último assunto de química do curso, que não é que seja o mais importante, mas quando a gente estuda equilíbrio, meio que cai uma grande ficha, né? A gente meio que reúne uma série de coisas que foram aprendidas durante o ano e termina na parte dos equilíbrios. O estudo de equilíbrios, ele vai ser dividido em pedaços, né? Como a gente já tinha comentado na parte no cronograma. Por que ele precisa ser feito em pedaços? Para que a gente possa dar um aprofundamento suficiente em cada pedaço e que as coisas fiquem conectadas na cabeça de vocês. É o tipo de assunto que, para variar, né, não dá para dar muito rápido. Senão o conhecimento ele fica meio truncado. A gente percebe, por exemplo, alunos que têm uma certa experiência de cursinho, fizeram 2 anos, 3 anos, e as pessoas trazem as mesmas dúvidas. É muito louco. Tipo, a pessoa, um ano ela tem professor, por que o sólido não entra na constante? Aí no outro ano, por quê? Na verdade, não é que a pessoa não sabe, ela não conseguiu entender porque ela está vendo sempre rápido. Então, a gente vai tentar dar um enfoque aqui, não hoje nem tanto, mas nas outras aulas, nós vamos dar muito enfoque para a teoria e menos exercícios, né? Diferentemente de outros assuntos, aqui é claro que é importante fazer exercício, mas perde-se muito tempo fazendo exercícios e acaba se deixando de falar coisas importantes da teoria. E é aí que eu acho que estão as lacunas, né? Então, por que o aluno não entende sistema tampão? Por que o aluno não entende pKa? Porque está sempre correndo a coisa. Então, a gente vai tentar fazer dessa maneira, tá? As duas primeiras partes, elas são cruciais. Cruciais. A gente não dá muita bola, sobretudo na parte de deslocamento, porque deslocamento é muito fácil você criar regrinhas. E isso te impede como eu falei, fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada. Aí chega na parte de equilíbrio iônico, chega na parte de pH, começa a aparecer o problema. A parte de KPS, sistema tampão, então nem se fala. Então, as duas primeiras partes, elas são importantes por quê? Porque a gente vai coletar toda a base teórica para aí sim estudar equilíbrio. Né? A aula de hoje e a aula de amanhã, elas são aulas onde vocês vão ser alfabetizados no equilíbrio. A gente vai fazer uma alfabetização aqui. Olha, isso aqui é isso. Por que a constante de equilíbrio é importante? Né? Para muitas pessoas, a constante é só um número. Mas a partir de alguns comportamentos desse número, a gente consegue informações muito legais de equilíbrio. Né? Então, hoje a gente fala só sobre constante. A gente define o que é um equilíbrio, fala das características gerais e define constante. Então, tem uma parte matemática meio pesada aqui. Tá de conta mesmo, não de pesado de difícil, mas muita continha, mistura um pouco de cálculo estequiométrico, fazer a tabelinha, a famosa tabelinha de constante, né? Outra coisa que acontece muitas vezes é que quando você vai estudar isso no cursinho, como não tem caído muito exercício de constante, o que as apostilas fazem? Não põe na aula de exercício. O professor não faz. Então, não se explora o que tem que se falar da constante. Então, o aluno acha que constante é produto sobre reagente. E acabou. E aí chega na hora de você analisar uma constante, por que ela varia, aí dá problema. Então, hoje é só constante. Amanhã, o que a gente faz amanhã? Amanhã é Le Chatelier. Mecanismos de deslocamento, né? Para a direita, para a esquerda. Então, a gente fala de efeito de temperatura, efeito de concentração e efeito de pressão, que são os efeitos. Aí, depois dessa segunda parte, a gente entra nos equilíbrios iônicos, tá? Que é o que o vestibular ama, em termos de equilíbrio. Por que o vestibular ama equilíbrio iônico? Porque todas as reações que nós, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco no começo da aula, todas as reações que se processam dentro do nosso organismo e dos outros organismos são reações em ambiente aquoso. Então, nada mais importante do que analisar equilíbrios em água. Quais são os equilíbrios que a gente analisa em água? Equilíbrio de ácido, equilíbrio de base e equilíbrio de solubilidade, que é o famoso KPS. Tá? Então a gente vai perceber que tudo que acontece na água, tudo, são, na verdade, todos os processos, a ionização de um ácido ou de uma base, a dissolução de um sal, né, que fica em equilíbrio com o corpo. Tudo isso são sistemas reversíveis. Então, se eu analisá-los sob a perspectiva de um equilíbrio, eu entendo, por exemplo, por que o coeficiente de solubilidade varia com a temperatura.
Eu entendo por que quando eu diluo um ácido, eu aumento o grau de ionização dele. Então, essas observações que são feitas em laboratório, elas são explicadas por causa de equilíbrio. Espera aí que eu não estou vendo eles aqui. Espera aí. Ué. Não estou vendo eles aqui. Agora sim. Vixe, tem uma galera aqui, velho. Tem uma galera aqui, peraí. Perdão. Ô, gente, perdão aí. Eu me distraí aqui falando e acabei esquecendo de aqui na sala, tá? Desculpa aí. Tinha um pessoalzinho. É o famoso 5 minutos, né? Toca o sinal, aí dali 5 minutos a gente deixa entrar de novo, o pessoal atrasado. Eu trabalhei num cursinho que era assim. Não sei se o Max ainda é. Tipo, tinha lá uns 5. Agora não, né? Agora entra a hora que quer. Eu sou a favor de entrar e sair a hora que quer da sala, cara. Eu não. Nossa, tinha que ser assim. Pera aí. Pronto. Então, ainda bem que eu não falei muita coisa, só comentei o que a gente vai fazer, tá? Então, aí, nessa terceira parte, que eu estava falando dos equilíbrios iônicos, a gente vai estudar o equilíbrio de ácidos, o equilíbrio de bases, o equilíbrio de solubilidade em sais, né? E ainda de quebra vem hidrólise salina, como funciona o indicador ácido-base. Tem 1.300 coisas que a gente pode citar aqui. Então, o conteúdo é bem extenso, tá bom? Beleza? Então, let's go. Parte 1. Prontinho. Peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Que acho que tinha um microfone aberto. Eu fechei aqui, tá? Acho que alguém esqueceu o microfone aberto. Bom, para a gente falar de equilíbrio, a história começa analisando reações como essas que vocês estão vendo aqui. Né? Existem tipos de processos na natureza que são chamados de processos reversíveis. Tá? Os processos reversíveis na química são processos que podem caminhar em dois sentidos. A gente usa a palavra sentido, parece que é um vetor, mas na verdade não é, né? É a palavra mesmo. Tá? Então, a gente tem reações em que reagentes se transformam em produtos e os próprios produtos conseguem se transformar novamente em reagentes. O nosso objetivo quando estuda equilíbrio não é discutir por que eles são assim. Isso é uma coisa muito importante da gente deixar claro. Não é toda reação que é reversível. Né? Por exemplo, eu não consigo pegar CO2, água e produzir metano. Não consigo. Isso é um processo irreversível. Quimicamente falando, ele é um processo irreversível. Né? A gente pode, de uma maneira mais simples, tentar entender que, num processo reversível, os reagentes e produtos conseguem se converter mutuamente, porque, em última análise, tem reatividades parecidas. Né? Então, quando eu pego um ácido carboxílico e reajo com álcool, eu produzo éster e água. Mas a água pode atacar o éster e voltar a produzir ácido e álcool. A gente viu isso nas reações orgânicas. É um ataque de carbonila. Então, isso acontece. Tá? Os sistemas reversíveis, a gente tem toda uma certa formalidade para falar deles. Né? Então, geralmente, como que funciona? Tudo que você estiver lendo do lado esquerdo, você vai chamar de reagente. Tudo que você tiver do lado direito, você vai chamar de produto. Tá? Mesmo que nesse contexto, a gente sabe que reagente e produto é uma coisa meio relativa. Né? Se eu olhar da esquerda para a direita, você tem o reagente virando o produto. Mas se eu olhar da direita para a esquerda, isso aqui seria um reagente. Tá? Essa reação, inclusive, eu coloquei ela aqui, essas reações eu tirei de livro. Essa daqui é a reação que mais ou menos explica a formação de estalactites e estalagmites. Tá? O processo de produção de estalactite e estalagmite está associado a solos que são ricos em calcário, né? E quando chove nesses solos, a água infiltra. Quando a água infiltra, ela reage com o CO2 num processo onde o carbonato de cálcio se transforma em bicarbonato, e o bicarbonato é um sal bem solúvel. Tá?
Esse bicarbonato de cálcio, quando vai sendo infiltrado nas cavernas, nas grutas, ele vai se depositando na forma de estalactites ou estalagmites, tá? Então esse processo é um processo reversível. Aqui você tem um processo super famoso, eu já citei ele em outros momentos, tá? A síntese da amônia, que é feita em escala industrial a partir de um processo chamado Haber-Bosch, que ficou bem famoso no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Basicamente, esse processo fez com que a Alemanha conseguisse construir boa parte daquele arsenal militar, né? Porque uma das limitações na Segunda Guerra é a pólvora, a produção da pólvora, para a produção de balas, né, de projéteis. Porque para a produção da pólvora eu preciso de nitrato de amônio. E o nitrato de amônio é produzido a partir da amônia. Então a amônia ela é uma matéria-prima. Mas o processo de produção da amônia é um processo difícil de se fazer em laboratório. Então os caras fizeram a síntese Haber-Bosch. O que ficou famoso na síntese, na verdade, não foi o fato deles sintetizarem amônia, porque tipo os caras já sabiam sintetizar. Eles descobriram como deslocar o equilíbrio para a direita. Quais eram as condições que fariam o equilíbrio ser deslocado para a direita? Porque a gente vai discutir depois que essa constante de equilíbrio ela é muito pequena. E a constante de equilíbrio ela vai te dar uma noção do quanto produto você vai ter no final. Né? Então, a síntese, na verdade, esse processo é um processo que reúne condições de pressão, temperatura, que são favoráveis para você aumentar o rendimento da amônia. Tá? E essa reação última aqui, na verdade, é um equilíbrio de solubilidade, é uma reação super importante para os ecossistemas marinhos. Né? O oxigênio que os organismos marinhos se utilizam é um oxigênio aquoso. Ele é dissolvido na água. Então, o peixe, por exemplo, quando absorve a água passa pelas brânquias, e as próprias brânquias é que retiram o oxigênio dissolvido. Né? Então, por exemplo, na brânquia do peixe, o oxigênio faz exatamente isso, ó, para a esquerda. Dissolve, né, ele está dissolvido na água e passa para o estado gasoso, que vai para o animal. Tá? Então, isso é um equilíbrio de solubilidade. Tá? A gente tem equilíbrios, daqui a pouco eu vou comentar também um pouquinho sobre isso, de natureza homogênea e heterogênea. Né? Por exemplo, o equilíbrio aqui de cima é um equilíbrio heterogêneo, porque ele envolve substâncias em fases diferentes, né? Sólido com líquido, gás. Aqui você tem uma fase única, é um equilíbrio homogêneo, e aqui é um equilíbrio heterogêneo também. Tá? Então, como que funciona a história? Para sistemas reversíveis, o reagente vai se transformar em produto por meio de uma reação direta. A gente chama de reação direta. A gente costuma também falar, a reação que vai para a direita, né? O reagente virando produto. E o produto virando reagente, nós vamos dizer que é o processo inverso. Tá? E é muito importante a gente começar o assunto lembrando que para entender o que é um equilíbrio, eu preciso lembrar de cinética. Então, tudo que eu preciso... Sabe aquela parte de lei de velocidade? Ela é importante para entender equilíbrio. O que você precisa saber sobre lei de velocidade? Para qualquer reação química, existe lá a famosa lei que relaciona a velocidade com a concentração do reagente. A gente discutiu muito na aula de cinética, aquela história da ordem da reação. Tá? E as reações reversíveis, elas têm leis de velocidade correspondentes a reações elementares. O processo reversível, ele tem por característica ser elementar. Ou seja, o reagente vira produto em uma única etapa e o produto vira reagente também em uma única etapa. Por que isso é importante? Porque sabendo que a reação é elementar, a gente sabe que a lei de velocidade
ela pode ser expressa de que maneira? No caso da reação direta, a lei de velocidade dela diz respeito à velocidade da reação direta. Essa velocidade, ela é dada por uma constante K, eu vou chamar de KD. Essa constante não é a constante de equilíbrio. Essa constante se chama constante de velocidade, ela depende da temperatura. Multiplicado pela concentração do reagente elevado à ordem de uma reação. A ordem é justamente o coeficiente estequiométrico, justamente porque a reação é elementar. Então você não precisaria fazer um estudo cinético dessa reação, ela é elementar, ponto. Tá? Já para a reação inversa, nós temos uma lei de velocidade, que seria uma constante de velocidade. Opa, peraí. Perdão aqui. Uma constante de velocidade que não é a mesma da direta. Ela é chamada de KI, vou chamar de KI, constante da inversa, multiplicada pelo reagente desta reação. O reagente desta reação é aquilo que nós convencionamos chamar de produto. Então, concentração de produto elevado a um certo expoente. Tá? Beleza? Então, olhar para um sistema reversível é olhar para duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Ponto. Isto é um sistema reversível. O que acontece, e é aí que entra a aula em si, né? É que estes sistemas reversíveis, quando são feitos em ambientes fechados, tendem a adquirir uma situação específica, que é a chamada de equilíbrio químico, né? A ideia, por favor, tá? Não vão interpretar errado o que eu vou falar agora. A ideia do equilíbrio químico é a mesma ideia do equilíbrio térmico. Tipo assim, por que se eu colocar um corpo quente em contato com um corpo frio, vai ocorrer uma troca de calor? Porque sim. A termodinâmica diz isso. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, olha, quando o calor ele tende a ir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor. E subitamente esse calor para de fluir quando os dois corpos entram em equilíbrio térmico, ou seja, tem a mesma temperatura. O equilíbrio químico é um estado também espontâneo, desde que o ambiente esteja fechado, tá? Onde essas duas velocidades, onde essas duas reações estão ocorrendo com a mesma velocidade, com a mesma rapidez. Isso só ocorre se o ambiente estiver fechado. Então você tem sistemas reversíveis que estão ou não em equilíbrio. Por exemplo, para você observar um sistema como esse aqui em equilíbrio, ó, você vai ter que confinar o sistema. Por quê? Isso é fácil perceber, né? Porque se você não confinar o sistema, o oxigênio vai embora. Se o oxigênio começar a sair dali, no estado de gás, a gente vai ver que essa reação para de acontecer, ó, a reação direta. Então, o sistema reversível, ele tende ao equilíbrio, tá? Sistemas reversíveis, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Sistemas reversíveis tendem ao equilíbrio. Quando em ambientes fechados. Quando em ambientes fechados. Então vamos viajar um pouquinho pela biologia. As organelas celulares são mundos à parte, né? Quando você olha para o que acontece numa mitocôndria, olha o que acontece num Golgi, olha o que acontece, enfim, no cloroplasto, na célula vegetal, você vê ali um mundo à parte, é um micro-universo.
Veja como é importante para a célula garantir ambientes completamente diferentes dentro de si própria. Ambientes com condições de pH diferente, ambientes que concentram substâncias diferentes. Porque cada microambiente, na verdade, é composto por zilhões de reações reversíveis coexistindo em equilíbrio. E esses equilíbrios, eles estão conectados. Essa é a beleza da bioquímica. Por quê? Porque o produto de um equilíbrio é reagente do outro. Então, se um equilíbrio desloca para um lado, este deslocamento vai servir de estímulo para outros. Então, as reações elas são interligadas por substâncias em comum, né? Então, fica aí também a dica para equilíbrios interligados. Né? Os vestibulares gostam de trabalhar com esse tipo de coisa. Então, você tem 3 reações, por exemplo. Aí você desloca a primeira para a direita. Só que a hora que você desloca a primeira para a direita, aumenta uma substância que na outra é produto. Aí ela desloca para a esquerda. E assim a coisa caminha. Tá? É a forma dos sistemas se comunicarem do ponto de vista químico. Beleza? Esse estado de equilíbrio, que a gente diz, é um estado em que a velocidade do processo direto se iguala à velocidade do processo inverso. Tudo bem? Podem tirar print enquanto eu vou terminando de contar as coisas aqui para a gente passar ao próximo slide. E aqui acontece uma grande confusão, sobretudo em alunos de primeira viagem, segunda viagem. Galera que está estudando isso no começo. O fato de 2 reações acontecerem com a mesma rapidez não quer dizer que lá dentro reagentes e produtos estejam na mesma quantidade. Tenta imaginar que dentro de um sistema em equilíbrio você tem uma porção de matéria. Essa porção de matéria são os átomos que estão ali, tá? Essa porção de matéria estará distribuída, uma parte dela na forma de reagente, que está virando o produto, e uma outra porção dessa matéria está na forma de produto, virando reagente. Essas porções podem ser iguais. Eu posso ter mais reagente do que produto, ou eu posso ter mais produto que reagente. O que acontece é que, a partir do momento que a reação atinge o equilíbrio, essas quantidades param de variar. Justamente porque a velocidade de consumo vai se igualar à velocidade de formação. Né? Eu costumo sempre fazer uma comparação para você entender a brincadeira. Tenta imaginar o seguinte, você tem uma caixa d'água aqui, com uma certa quantidade de água. E aí você tem uma torneira que põe água dentro da caixa e tem uma torneira que tira água para fora da caixa. Tenta imaginar que a torneira que põe água dentro da caixa seria a reação direta. E a torneira que tira a água da caixa seria a reação inversa. E tenta imaginar que a água é o produto. Então, no equilíbrio, o que acontece é que a velocidade que forma produto, ela é absolutamente igual àquela que consome o produto. Então, são produzidos 1 mol por segundo. É consumido 1 mol por segundo. Então, o equilíbrio ele é um estado curiosamente dinâmico, porque as reações elas acontecem ad eterno, só que a quantidade de produto e reagente ela para de mudar. É claro que para a reação chegar no equilíbrio existe um tempo. Então imagine, por exemplo, que você vai lá no recipiente e coloca nitrogênio e hidrogênio. Quando você coloca nitrogênio e hidrogênio, concorda que você está colocando só reagente? Então no começo a reação direta ela começa super rápida. Vai produzindo, vai consumindo reagente. Né? À medida que o reagente é consumido, essa reação começa a ficar mais lenta. Depois eu vou mostrar isso por um gráfico. Só que ao mesmo tempo que a reação direta vai ficando mais lenta, porque o reagente foi consumido, o produto vai aumentando. Então a gente vai perceber a reação procurando esse equilíbrio.
demora ali um tempinho, esse tempo varia de reação para reação, mas em geral é um tempo bem pequeno. Nós estamos falando aí da escala de segundos, milissegundos. Essas velocidades já se igualam e a partir deste momento a reação continua naquela condição de reagente virando produto, produto virando reagente, reagente virando produto, produto com a mesma rapidez. Aí o sistema entrou em equilíbrio. Tudo bem? Eu vou trocar o slide aqui para a gente continuar falando um pouco sobre isso. Veja. O que acontece? Eu vou dar zoom porque essas figurinhas elas estão muito pequenas. E aí eu acho que é mais fácil da gente falar. Então, aqui é um gráfico que mostra o que acontece com as velocidades de um processo reversível quando ele é feito de maneira fechada. Tá? Então, lembra que no começo eu coloquei bastante reagente, AB, seriam os nossos reagentes, tá? E esses reagentes vão virando produto. Então, aqui eu teria a seguinte coisa, ó. Velocidade da reação direta igual a K da reação direta vezes concentração de A vezes concentração de B. Notem, e é por isso que é importante você olhar para os dois gráficos ao mesmo tempo, nota que no gráfico de baixo, a concentração de A e B, ela começa bem alta. Por isso a reação direta começa rápida. Né? A reação inversa, por sua vez, nem existe. Ó. Não tem concentração no início, né? No T igual a zero. Como a reação direta começa rápida, a gente percebe que a concentração do reagente dá uma boa diminuída. Ó. Depois ela continua diminuindo, mas mais suave. Como se a reação tivesse meio que terminando, tá vendo? A ponto de chegar o momento em que a concentração de A ou de B aqui, dos reagentes, ela para de mudar. Para. Nesse momento, o que aconteceu é que a reação direta e a inversa passaram a andar com a mesma rapidez. Notem que neste intervalo de tempo, a quantidade de AB consumida foi pequena. Foi pequena. Quer dizer, a reação entrou em equilíbrio numa condição em que lá dentro você tem muito mais reagente do que produto ainda. Podia ser o contrário. Eu podia ter um gráfico assim, ó. Deixa eu colocar outra equação aqui. Nem precisa de colocar essa equação, porque a gente já colocou, né? Ó. Eu podia ter um gráfico totalmente diferente. Quer ver? Gráfico de concentração em função do tempo. Eu podia ter um gráfico assim, ó. Aqui seria o reagente, o azulzinho, e o vermelhinho, que seria o produto. Ó. Produto e reagente. Qual a diferença desses dois equilíbrios? Né? No equilíbrio que vocês estão vendo na figura, há um predomínio de produto. Você tem aquela matéria do equilíbrio, ela está concentrada mais na parte de reagente do que de produto. Perdão, falei errado, né? Mais reagente do que produto. Então, esse equilíbrio aqui, a gente vai dizer que ele é um equilíbrio que tem baixo grau de rendimento. Baixo rendimento. Porque ele não conseguiu converter muito reagente em produto. Tá? Já nesse tipo de equilíbrio, você tem uma conversão de reagente bem grande, ó. Quer dizer, a reação entrou em equilíbrio, mais ou menos por aqui, nesse instante, vamos dizer assim, e a gente percebe que nesse caso tem muito mais produto do que reagente. Então, é mais ou menos assim. A matéria tem que se distribuir nas duas formas, reagente e produto. Como é que a matéria prefere se distribuir? Você tem sistemas em que a matéria prefere ficar mais na forma de reagente, vocês estão vendo aqui, e tem sistemas em que a matéria prefere ficar mais na forma de produto. Tá?
Então, vejam que existe aqui uma relação de causa e consequência. O que eu quero dizer com isto? Qual é a causa de uma reação reversível entrar em equilíbrio? A causa é as velocidades se igualarem. Esta causa traz uma consequência. Qual a consequência? A partir deste momento, as concentrações não mais variam. E o sistema entra nesse estado para sempre. Tá? Então, no equilíbrio, as concentrações de todas as espécies envolvidas, de todas as espécies envolvidas, se tornam constantes. Se tornam, e não necessariamente iguais, né? Constantes. Espera aí que eu já vejo. Estou chamando aqui. Nada, nada. Nesse momento aqui, espera aí. Nesse momento aqui, a reação nem entrou em equilíbrio, né? Ó. Ele para nós não tem significado nenhum. Aqui ela ainda está procurando equilíbrio. Né? A reação vai procurando equilíbrio, vai deixando a lenta a velocidade da direta menor. Então aqui não. Até porque a reação não para aqui, né? Não para aqui. Tá? Agora, no gráfico da velocidade, aí é importante o encontro, né? Na verdade, porque esse encontro aqui, ó, das velocidades, ele acontece num instante. Esse instante aqui, ó, é o mesmo instante daqui. Tá? Por exemplo, olha que legal essa questão também de. A gente já pode adiantar essa discussão. O que um catalisador faz num equilíbrio? A gente sabe que catalisador não desloca equilíbrio. Vocês sabem que catalisadores não deslocam equilíbrio. A gente vai até discutir depois na parte de deslocamento, enfim. Mas o que ele faz num equilíbrio? Alguém consegue imaginar? Tá, mas acelera a reação. Mas vamos elaborar melhor essa resposta. Tá muito resposta de resumo de apostila. Faz com que o equilíbrio aconteça mais rápido. Faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido. Ele faz isso aqui, ó. Olha o que ele faz. A reação direta, ela faz isso, ó, com o catalisador. Aqui. E a inversa faz isso aqui com o catalisador. Ficou bem porquinho, mas dá para entender. O que isso quer dizer, então? Que foi o que o Marcão falou e que a Yarinha escreveu aqui. Ela diminui o tempo necessário para a reação entrar em equilíbrio. Quer dizer, sem o catalisador, ela entra em equilíbrio aqui, ó. Aqui. Com o catalisador, ela vai entrar em equilíbrio aqui. Tá? A gente vai discutir depois por que o catalisador não desloca o equilíbrio. Por que ele faz isso? Porque parece meio estranho, né? Falar, peraí, mas se o catalisador aumenta a velocidade, será que ela não vai perturbar esse equilíbrio? Não, não. Depois a gente comenta isso. Então, ó, o resumo da história. Numa situação em equilíbrio, o que você observa no laboratório? Isso aqui, ó. Concentração de reagente e produto constante. Pelo fato das concentrações estarem constantes, cria-se uma ideia errada de que a reação parou. Mas como eu disse, vocês já devem ter lido em apostila, o equilíbrio é um estado dinâmico. As concentrações pararam de variar porque as velocidades se igualaram. Tá? Beleza? Tranquilo? Então é aquilo que eu estava falando, da causa e consequência. Da causa e da consequência. Tranquilo? Podem tirar print para a gente continuar a discussão.
Ai, meu Deus. Cara, eu fiquei mó tempo sem olhar o WhatsApp aqui. Não, mó tempo, nem mó tempo, né? Os caras me aceitam na sala, me aceita na sala. Desculpa aí, gente. Eu sou meio tiozão, cara. Vocês têm que ficar pegando no pé mesmo. Senão dá ruim. Bom. Opa. Aqui a gente já falou, né? Aqui um pouquinho da definição de equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Tá? Eu coloquei essas fotos aqui, porque primeiro que eu achei bem bonitas. Elas são fotos de equilíbrios heterogêneos, de solubilidade. Aqui tem sal de cobre. Tá? Esse aqui que é bem bonito também. Só para a gente criar uma tela para definir os sistemas, então. Os equilíbrios homogêneos e heterogêneos têm a ver com as fases. Então, ó, equilíbrios homogêneos. Reagentes e produtos em uma única fase. A gente pode citar dois tipos de equilíbrios bem famosos homogêneos, tá? Os equilíbrios gasosos, todos eles, gasosos, tá? E também os equilíbrios de ionização, que a gente vai estudar depois, na parte de ácidos e bases de Bronsted e tal, né? Equilíbrios de ionização. Cara, a aula de ácido e base, equilíbrio ácido e base, ela tá muito densa. Vai ter bastante coisa, mas vai cair várias fichas, vocês vão ver. Tá? Equilíbrios heterogêneos. Aí você tem várias situações, né? Tipo, você pode ter equilíbrio sólido líquido. Uh... Jesus. Calma, deixa Jesus em paz. Tadinho. A orelha do bichinho tá até quente. KKKK crying, é isso? KKKK crying? Entendi, gostei dessa piada. KKKK crying. Ótimo. Segura na mão. Segura na mão de Deus. Daqui a pouco eu chamo o nosso amigo, tá? Pra dar uma benção. Vamos abençoar vocês, vai. Só uma leve abençoada. Aí, ó. Lembra aí. Segundo a Igreja Católica, o Sumo Pontífice. O Sumo Pontífice. Tadinho, não fala assim dele. The Pope. The Pope. Não fala assim dele, fofinho. É só vocês orarem, gente. Tem energia para todo mundo no universo, fica tranquila. Só tem que orar, mas orar com fé. E depois que vocês fizerem as suas orações, para qualquer que seja o seu credo, até para quem não tem credo também, mentaliza o que você quer e depois fala que assim seja. Que assim seja. Equilíbrios heterogêneos. O cara do nada começa. Equilíbrios heterogêneos. Reagentes e produtos em fases distintas. Por que a gente insiste em falar dessa coisa, né? Por causa da constante. Lembra aquela história de que sólido não entra? Então é por isso que a gente tem que falar dessa história de equilíbrio homogêneo e heterogêneo, tá? Beleza? Aqui a gente pode citar como exemplo os equilíbrios de solubilidade. Equilíbrios de solubilidade. Tá? O famoso KPS.
KPS, a gente trabalha com KPS para sal, né? E para bases também, hidróxidos. Aqueles hidróxidos sólidos. Que lembra que a gente, na aula de eletrólitos, falava que as bases têm uma força que está associada à sua solubilidade? Então, no momento em que a gente for discutir KPS, a gente vai voltar a falar das bases. Por exemplo, por que o hidróxido de magnésio é uma base fraca? Porque o KPS dele é baixo. Por que o AgCl é um sal que na dupla troca precipita? Né? Lembra que aqueles sais que precipitavam, aqueles que não precipitavam, o equilíbrio, a abordagem de equilíbrio vai explicar aquilo em termos de constante. Um sal será pouco ou muito solúvel dependendo da constante de equilíbrio dele, tá? Quer dizer, a gente vai chegar no final da história, chegando à conclusão, gente, que tudo que a gente viu até agora, quase tudo, é reversível. Ionização é reversível, dissociação é reversível, até a autoionização da água, né? Beleza, podem tirar o print para a gente continuar. Sempre em meio aquoso, tá? Sempre em meio aquoso. Embora eu vá mostrar para vocês uma tabela de ionização acontecendo em outro ambiente, tá? Em outro, que não é água. Depois eu mostro, mas os que eu estou falando aqui é ionização em água mesmo, tá? Ionização de ácido e base. Peraí que tem uma outra coisa. Aqui me surgiu uma dúvida. O experimento da garrafa azul é um equilíbrio heterogêneo? Qual que é o experimento da garrafa azul? Eu não sei. Deve ser... Não sei. Será que é o tipo do galinho do tempo? Qual que é esse experimento da garrafa azul? Depois você me conta aqui. Escreve aí, depois eu vejo o que é. Tá? Mas eu já posso te adiantar o seguinte. Eu nem sei do que você está falando direito. Porém, se é um experimento que tem fase sólida, provavelmente deve ser alguma coisa que muda de cor. Deve mudar de azul para rosa, alguma coisa do tipo. E se for um experimento desse tipo, é equilíbrio heterogêneo. O mais próximo disso é o galinho do tempo, que eu vou contar para vocês na parte de deslocamento. Porque qual que é o legal do deslocamento, né? Tem deslocamentos em que você percebe o deslocamento por conta da mudança de cor, que é o caso do indicador. O indicador ácido-base, gente, na verdade funciona por causa de deslocamento também. Por isso que eu falei para vocês, quando você aprende deslocamento, você fala, meu, puta, tudo faz sentido agora, tudo. Beleza. Eu vou procurar isso daqui, para depois, aí eu te dar uma resposta mais correta do que é, do que vem a ser. Tá? Bom. Vamos começar a falar de constante de equilíbrio. Então, aqui começa a nossa empreitada na matemática. O que acontece é o seguinte. Quando a gente vai para o laboratório fazer uma reação entrar em equilíbrio, existem maneiras, claro que algumas mais fáceis, outras mais difíceis, de você monitorar essa reação. E como é que você monitora uma reação reversível? Monitorando as concentrações dela, das espécies envolvidas. Então, vocês imaginem, por exemplo, que eu vou para o laboratório fazer uma reação que vocês estão vendo aqui. Eu vou pegar iodo na fase gasosa, tá? Iodo na fase gasosa. Hidrogênio na fase gasosa e vou produzir HI, o ácido iodídrico. Tá? Vou fazer em fase gasosa essa reação. Aí eu vou fazer 4 experimentos. 4 experimentos. Tá? Nos 4 experimentos, eu coloco quantidades diferentes de hidrogênio e iodo. Então, no primeiro experimento eu ponho tantos mols, no segundo experimento eu ponho tantos mols, no terceiro tanto, e assim por diante. E espero eles entrarem em equilíbrio. Como é que eu sei quando eles entram em equilíbrio? Quando as concentrações se tornarem constantes. Aí eu vou lá e meço as concentrações. Tá? E aí eu vou fazer uma conta com essas concentrações. E vou perceber uma coisa interessante, como diz a nossa amiga Marie. Quando eu faço essa conta para as 4 reações que entraram em equilíbrio, eu observo valores iguais. Aí você fala assim, Danilo, esses valores não estão iguais. Estão sim. Estão sim porque eles foram obtidos a partir de medidas. E medidas têm erros.
você percebe que os valores, na verdade, eles não estão iguais, né? Óbvio que não estão, mas eles estão com uma precisão muito grande. Então, o que a gente observa com esta tabela? As reações, elas entram em equilíbrio, cada uma do seu jeito. Porém, existe uma coisa que fica constante. Uma relação matemática entre as concentrações. Essa relação matemática das concentrações que se mantém, que fica constante para qualquer tipo de equilíbrio, é a nossa chamada constante de equilíbrio. Tá? A constante de equilíbrio, de maneira genérica, ela vai ser calculada a partir de uma relação entre concentrações. Tá? Como que funciona depois eu vou mostrar para vocês de onde que vem essa fórmula, tá? Espera aí. Aqui. Deixa eu fazer já aqui, porque não vai ter espaço lá na frente. Então, eu vou fazer mais para baixo aqui. A constante de equilíbrio, ela é uma relação matemática entre as concentrações no equilíbrio. Né? Esse valor, ele vai atingir um valor fixo, né? Quando a reação entrar em equilíbrio. A partir daquele momento, como as concentrações pararam de variar, a constante vai continuar com esse valor. Tá? Eu pego a concentração de produtos e divido pela concentração dos reagentes. Mas tem um detalhe nessa fórmula. Tanto os produtos como os reagentes, ou melhor, né, as concentrações, estarão elevadas aos coeficientes estequiométricos. Aqui vamos chamar de Y e X. Y e X. Então, se vocês olharem aqui nessa tabela, o resultado dessa conta atingiu quase o mesmo valor para as reações. Então, aí, o que a gente vai chamar então de constante de equilíbrio dessa reação? A média delas. Então, por exemplo, quando vocês recebem exercícios em que o cara dá a constante, para chegar nessa constante, o que o cara fez foi isso. Ele foi para o laboratório, fez o experimento 4 vezes, 5 vezes, pegou, mediu a constante em cada situação e aí calculou uma média. Aquilo é a constante daquele equilíbrio. Tá? Bom, como é que essa fórmula é construída? Qual é o princípio de pensamento que se usou para pensar para chegar nessa fórmula? Gente, o que caracteriza uma reação em equilíbrio? Você tem reagente virando produto por meio de uma reação direta. E o produto virando reagente por meio de uma reação inversa. Vamos colocar x e y aqui, certo? Vocês lembram a expressão de velocidade que a gente começou a aula falando? Ó? Aqui, ó. V direta, V inversa. O que acontece com essas velocidades quando o sistema entra em equilíbrio? Elas se igualam. Então, eu vou igualar essas duas contas. Então, no equilíbrio, eu tenho isso aqui, ó. No equilíbrio, eu tenho que VD igual a VI. Portanto, K da direta, constante de velocidade, vezes concentração do reagente elevado a 1x, tem que ser igual ao K da inversa, vezes a concentração do produto elevado a 1y, certo? Vamos isolar o que é constante para um lado e o que não é constante para o outro. Né? Então, eu vou escrever que KD dividido por KI, quer dizer, constante da direta dividida pela constante da inversa é igual a concentração de produto
elevado ao y dividido pela concentração de reagentes. Tá? Então, o que a gente vai perceber? Que esta relação, quando a reação entra em equilíbrio, essa relação se torna constante. Por quê? A concentração de produto para de variar. A concentração de reagente para de variar. Então, a gente pode dizer que em todo sistema reversível, essa conta ela tende a um valor. Então, ó, no equilíbrio, tende a um valor. A um valor. Este valor ao qual ela tende é o que eu vou chamar de Keq. Tá? O que a gente pode dizer sobre o resultado dessa conta antes da reação entrar em equilíbrio? Alguém pode me dizer? O que eu posso dizer ou prever sobre o resultado desta conta antes da reação entrar em equilíbrio? Vamos ver. Variável, perfeito. Então, como é que você sabe? Tenta imaginar que esse valor ele vai mudando, de repente ele para de mudar. Quando esse valor parar de mudar, a reação entra em equilíbrio. Percebem como a matemática conversa com a química? Tipo, se você pudesse olhar para esse número, você saberia o exato momento onde a reação entrou em equilíbrio, porque esse número vai parar de mudar. E outra coisa importante é, se quando você calcular esta conta, o valor não der o Keq, significa que a reação não está em equilíbrio. Então, por exemplo, o cara chega. Tem muitas questões em que o cara fala o seguinte: olha, tal reação tem um Keq X. Aí ele fala assim: num dado sistema, foram encontradas as seguintes concentrações de reagentes e produto. Só fala isso. Ele dá o Keq, te dá quanto tem de reagente, quanto tem de produto. Aí ele começa a perguntar lá embaixo: a reação está em equilíbrio? A reação não está em equilíbrio. Para a reação entrar em equilíbrio, tem que aumentar reagente. Para a reação entrar em equilíbrio, tem que aumentar produto. A gente vai fazer essa análise no final, tá? Da constante. Então, a constante, ela te diz se a reação já chegou no equilíbrio ou não, justamente porque quando ela chegou, ela para, ela se torna constante. Outra coisa importante é o seguinte: se você repetir os 4 experimentos numa outra temperatura, a constante muda. O que essas reações têm de especial? Elas foram feitas na mesma temperatura. A constante de equilíbrio depende da temperatura. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabela, tá? Com isso. Tranquilo? Podem tirar print desse slide para a gente continuar. Veja, aqui nós temos 3 equações para que nós escrevamos juntos as expressões de constante de equilíbrio. Tá? Eu tenho 2 equilíbrios homogêneos, aqui os dois são gasosos, né? E eu tenho um equilíbrio aquoso, que embora seja um equilíbrio aquoso, é um equilíbrio heterogêneo. Vocês conhecem essa reação de algum lugar, gente? A reação 2? 3? A 3. O que é isso aí, véis? O que dá para fazer com isso? O que dá para fazer com isso? Pode ser uma pilha, exato, uma simples troca, exato, um deslocamento, é isso aí, estão afiados. O ferro oxidando, ó, e o cobre reduzindo, perfeito. Só que é um equilíbrio heterogêneo, tá? Ô, gente, quais são os fatores que afetam a velocidade de uma reação? Temperatura, catalisador, superfície de contato e concentração, não é mesmo?
Tanto é verdade que a própria expressão da constante de equilíbrio foi deduzida a partir de concentrações. Entendam o seguinte, só tem concentração quem tiver em meio homogêneo. Porque concentração é um conceito associado a soluções, não é? Então, quando você tem equilíbrios do tipo homogêneo, como, por exemplo, esses dois aqui, ó, os dois primeiros, você pode dizer que todo mundo que está aqui dentro tem concentração. Aqui também. Só que num sistema aquoso como esse, o cobre e o ferro sólidos não fazem parte do ambiente aquoso. Eles estão participando quimicamente do processo, né? O ferro vai ser corroído, o cobre vai ser corroído se você olhar para o lado esquerdo aqui, só que eles não têm concentração. Então, daí vem aquela história de que a gente fala, olha, sólido não entra no cálculo da constante, né? Para essa constante de equilíbrio aqui, olha, eu teria concentração de produto elevado ao quadrado dividido pela concentração dos reagentes. Aqui NO elevado ao quadrado vezes Cl2. Só um comentário de ordem técnica, que é o seguinte. Se você escrevesse essa reação assim, ó, a constante de equilíbrio dela invertia, concorda? Tá? Depende de como você escreve. Lembra que a gente convencionou. Então, por exemplo, quanto vale essa constante? Ela vale o inverso da outra. Vamos chamar de quequilinha. Tá? Como se você estivesse fazendo uma lei de Hess. Só que você não vai trocar o sinal. Você vai inverter o número, porque o que era reagente virou produto, o que é produto virou reagente. Tá? Para quem for fazer prova discursiva, fica aí uma informação importante. Constantes de equilíbrio têm unidades. Porém, a unidade varia dependendo da reação. Por exemplo, essa constante de equilíbrio tem a unidade mol por litro a menos 1. 1 sobre mol por litro. Veja por quê, né? Faz uma análise, aquela análise dimensional, né? Você tem uma coisa aqui, que é mol por litro ao quadrado, e tem uma outra coisa que é mol por litro ao cubo, aqui embaixo. Mol por litro ao quadrado vezes mol por litro à primeira. Tá? Então, corta o quadrado com o quadrado, sobra só 1 aqui. É claro que nos exercícios de múltipla escolha, muitas vezes eles só querem saber o valor da constante. Agora, se você tiver uma prova discursiva, convém colocar a unidade. Tá? Porque a gente não sabe como é que a banca vai enxergar essa não unidade. Né? Vai descontar ponto, vai deixar para lá, a gente não sabe. Tá bom? O outro também, ó. O outro equilíbrio tem uma constante, que é CO2 elevado ao quadrado, dividido por CO ao quadrado, vezes O2 elevado à primeira. Mesma unidade, coincidentemente deu a mesma unidade aqui, né? A unidade vai ser mol por litro elevado a menos 1. Elevado a menos 1. Tá? E muitas vezes, de fato, a constante não tem número. Não tem número, não. Não tem unidade. É uma constante adimensional. Veja só o que vai acontecer nesse caso. Ó. Nesse caso, eu vou escrever a constante como sendo a concentração de ferro que está dissolvido. Opa, ferro 2, perdão. Concentração de ferro, porque ele está dissolvido, dividido pela concentração de cobre. Pronto. Tá? E nesse caso não tem unidade. Não possui unidade. Tá bom, gente? Então, sólidos não entram no cálculo da constante porque não tem concentração.
Beleza, vou passar então, tá? Bom, quando a gente trabalha com sistemas gasosos, você pode calcular, ou melhor, você pode expressar esta constante com outros parâmetros, que não a concentração. Mas essa explicação ela é relativamente simples. Então, imagine uma situação, gente, assim, ó. Você tem lá dentro, você tem um sistema fechado, você tem reagente, tá? Então aqui umas moléculazinhas de reagentes gasosos se transformando em produto. Tá? Então, se a gente pudesse ver isso acontecendo, nós conseguiríamos ver bolinhas amarelas se transformando em azuis e azuis se transformando em amarelas com a mesma velocidade, de tal maneira que toda hora que você contar o número de bolinhas amarelas está igual e toda hora que você contar o número de bolinhas azuis também está igual. Não que as amarelas estejam iguais às azuis, mas elas estão em números constantes. É o que caracterizaria um equilíbrio, certo? Então tá bom. Vamos admitir que a temperatura é constante. E vamos admitir que esses gases que estão aqui têm comportamento ideal para valer a condição de Clapeyron, tá? Então eu posso dizer que a pressão de cada um dos gases, pressão do gás, vezes o volume, é igual a nRT. Vamos lembrar que quando você trabalha com misturas gasosas, cada um dos gases ali terá uma pressão diferente, chamada pressão parcial. Por que eles têm pressões diferentes? Simples. Eles estão ocupando o mesmo volume, o recipiente inteiro, eles estão à mesma temperatura, mas não necessariamente têm o mesmo número de mols. Certo? Agora para pensar um pouquinho. Se eu passar o volume para baixo, eu posso dizer que a pressão do gás que está lá dentro é igual a N R T dividido por V. Certo? O que é número de mols por volume? Número de mols por volume é a concentração do gás, não é? Certo? Então, tenta enxergar que ali dentro você tem um sistema onde as quantidades estão... A reação está acontecendo, mas as quantidades não estão variando. Então, é como se não tivesse acontecendo porcaria nenhuma. Como se você tivesse gases misturados ali, sabendo que um está se transformando no outro. Então, a gente pode dizer que a pressão parcial do gás ela é igual a concentração vezes RT. O que significa dizer que eu posso usar a pressão parcial como forma de como parâmetro para calcular uma nova constante, que é uma constante de equilíbrio, só que ela é expressa em termos de pressão. Então, eu posso escrever que a constante em termos de pressão parcial do gás é igual a uma relação entre a pressão parcial do produto elevado ao coeficiente dividido pela pressão parcial do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. Tá? Claro que essa fórmula só vale para sistemas gasosos.
Só vale para sistemas gasosos. Tá? Beleza? Então fiquem atentos. Na verdade, assim, não é tão difícil de você. É muito difícil de você se confundir nessa situação, porque ele vai explicitar o que ele quer. Ele fala: olha, tal sistema atingiu o equilíbrio e verifica-se que ali as pressões parciais do fulano e do beltrano são tanto. Calcule o KP. Tá? Geralmente, as pressões vêm em ATM. Em ATM. Tá? Então, a análise que você faz da unidade é a mesma que eu faço da concentração. Aqui a gente tinha visto assim, né? Ó, as concentrações em mol por litro. Por exemplo, eu posso escrever aqui assim, ó, Kp. Kp vai ser igual a pressão parcial do CO2 elevado ao quadrado sobre pressão parcial do CO ao quadrado vezes P do O2. Tá? E uma coisa importante, tá? Se um desses carinhas fosse sólido ou líquido, também não entraria no Kp. Tá? Só entra gás no Kp. Assim como no líquido, no Kc, só entram concentrações, ou seja, só entram coisas que estão dissolvidas. Aqui só entram gases, tá? Beleza? Tranquilo, gente? Pode tirar print. Então a gente vai ter agora assim, né? Ó, só uma conclusãozinha. A constante de equilíbrio pode receber o título de Kc ou de Kp. Tá? Kp é exclusivamente para gases, né? E o Kc, ele vai virar Ka, Kb, Kw, Kps e Kh. Todas essas constantes são constantes de concentração de tipos de equilíbrios. Então, o que é o Ka? É a constante de equilíbrio para um ácido na água. O que é Kb? É a constante de equilíbrio para uma base na água. O que é Kw? É a constante de equilíbrio da água. O que é Kps? É a constante de solubilidade de um sal na água. E o que é Kh? Essa tem que falar um pouco devagar, né? Tem que dar um segundinho. Kh. É a constante de hidrólise de um sal na água. Tudo isso é constante de Kc. Tá? Porque eu me lembro que no cursinho chegou uma certa hora, e geralmente a gente aprende isso no final do ano, né? Que você já não está mais com muito neurônio. Chega uma hora que vira um K para lá e um K para cá, e você já não sabe mais quem é que K é esse. Mas espera aí, antes era K, cada aula vira uma letra diferente, né? Você entra é Kc, aí na outra aula vira Kp, aí na outra vira Ka, depois Kb, e assim por diante, né? Tudo bem, gente? Agora podem printar para a gente passar para a próxima tela. Então tá aqui o nosso resuminho para Kc e Kp. Tá? O valor de Kp ou de Kc, na verdade, vai depender da temperatura. Então você pode pegar uma reação de esterificação e fazer ela a 4 temperaturas diferentes. Cada uma vai dar um K diferente. E também depende da reação. Tipo, para você ionizar o HCl, vai ter uma constante. Para você ionizar o ácido acético, vai ter outra constante. Então, a constante, na verdade, gente, eu costumo falar em aula, ela é uma impressão digital do equilíbrio. Ela te diz que tipo de equilíbrio é, né? Se tem mais produto ou mais reagente, e qual a temperatura que você está fazendo ele. Tá? Nota, uma coisa que é importante a gente notar é que essa relação produto-reagente, ela pode atingir valores muito grandes. Então, por exemplo, você tem constante de equilíbrio que vale 100. 100 é um equilíbrio com uma constante bem alta. O que significaria dizer, né, grosso modo, que o número de cima é 100 vezes maior que o de baixo. Daí a constante é grande. Então a gente costuma falar, olha, quando a constante é muito grande, é que tem muito produto.
Só que você tem constante de equilíbrio, por exemplo, que é 10 a menos 10. Por exemplo, a constante de ionização da água, ela vale 10 a menos 14. A constante de ionização do etanol, ela vale 10 a menos 15. Então, são valores em que o produto é muito menor que o reagente. É uma reação que quase não acontece, tá? Beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer os exercícios e isso vai ficando mais claro. Deixa eu voltar então para cá, ó. Então, o Kc, tanto o Kc como o Kp vão depender, né, da temperatura e do tipo de reação. Só que uma é expressa em termos de pressão e a outra expressa em termos de concentração, tá? Uma coisa muito importante, não muito importante, mas uma coisa a se falar é o valor de Kp e Kc não é necessariamente o mesmo para a mesma reação. Tem reações em que coincide o valor e tem reações em que o Kp é diferente do Kc, tá bom? Beleza? Se quiserem printar esse slide aqui também. Aqui. Vamos interpretar valores de constante, tá? Deixa eu colocar aqui as duas, para que nós possamos compará-la. Aqui eu tenho a constante de basicidade da amônia. Isso aqui é a constante de basicidade da amônia. Ah, mas como é que você sabe que é de basicidade? Olha a reação. Ó, amônia com água, dando amônio e OH-. Né? Nessa reação aqui, a água perdeu um H+ para amônia. Quer dizer, a amônia fez com que a água se comportasse como um ácido. Tá? Essa reação, ela é uma reação favorecida para o produto? Tipo assim, quando ela entrar em equilíbrio, você acha que você vai ter muito produto ou muito reagente? Né? Então, o que a gente vai perceber? Pelo valor 10 a menos 5, a quantidade de produto é bem menor que a de reagente. Deixa eu só inverter. Espera aí, que eu troquei. Vocês perceberam que eu troquei as coisas, né? Acho que agora fica mais fácil. Ó. Pronto. Voltou. Tá aqui. Então, notem que eu sempre vou ter reagente e produto. A reação ela não tem fim. Sempre você vai ter um pouco de produto e um pouco de reagente. Agora, quem é que está mais? Então, para valores baixos, eu vou dizer, olha, é um equilíbrio, é uma reação que vai entrar em equilíbrio, e quando ela entrar em equilíbrio, tem pouco produto. Então, é essa análise que vai me fazer lá na aula de equilíbrio iônico falar, olha, essa base é fraca. Porque é uma base que, no equilíbrio dela, não tem muito íon. Não tem muito íon. Você vai começar a comparar a base não por decoreba, por valor de constante. Beleza? Tá? Pelo valor da constante, você descobre o pH da base. Tem uma série de desdobramentos aqui. Então, entendam que, quando a constante é baixa, eu tenho um equilíbrio com pouco produto. Aqui você tem uma constante gigantesca. Eu posso dizer para vocês que essa reação aqui, ela quase não tem reagente no final dela, no equilíbrio. A reação atingiu um estado de equilíbrio em que provavelmente o rendimento disso aqui foi 99%, sei lá, tipo uma quantidade absurda de produto. São reações muito favorecidas, a gente fala, né? É um equilíbrio favorecido para os produtos. Então, é um sistema reversível, onde se você olhar ali, você vai encontrar muito produto e pouco reagente, tá? Beleza? A indústria procura reações com constantes altas. A indústria procura reações com constantes altas. Justamente por quê? Porque se a constante é alta, você sabe que quase todo reagente que você botar vai acabar virando produto. Né? O que a indústria faz para, vamos dizer assim, contornar quando a constante não é alta? Ela tenta deslocar o equilíbrio. Deslocar o equilíbrio. Tá? Beleza? Uma das formas de deslocar o equilíbrio, a gente vai discutir também, é mudando a temperatura. Porque se eu mudar a temperatura, eu mudo a constante.
Se eu mudar a temperatura, eu mudo a constante. Se eu mudo a constante, eu mudo a relação produto-reagente, tá? Eu vou até mostrar para vocês bem rapidamente. Deixa eu ver lá na frente, bem lá na frente. Eu quero mostrar para vocês uma tabela. Só para meio que dar um spoiler. Ó. Isso. Na síntese da amônia, na verdade, tem duas coisas que se faz. A alta pressão garante o deslocamento. A alta temperatura, ela prejudica o equilíbrio. Mas mesmo assim, os caras usam alta temperatura. Aí já caiu até na FUVEST, na Unicamp, por que isso acontece? Depois a gente comenta isso, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu posso te adiantar em relação à tua pergunta, Vi, a pressão ela serve para isso. Quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio da amônia para a direita. Tá? Eu queria mostrar para vocês, isso aqui é uma parte da aula de pH. Tá? Eu vou usar essa tabela na aula de pH, eu vou usar essa tabela na aula de deslocamento, de equilíbrio. Mas eu quero que vocês olhem para essa reação aqui. Ó. Isso aqui é a ionização da água. Tá? A ionização da água tem uma constante de equilíbrio. Beleza? A 25 graus, nós temos o valor conhecidíssimo da constante, que é 10 a menos 14. Mas percebam que os valores de constante de equilíbrio vão mudando quando eu mexo na temperatura. Essa mudança na constante de equilíbrio está dizendo para mim o quê? Olha, se você mexer na temperatura, você pode ter mais produto ou menos produto. Então, isso é um deslocamento. É um deslocamento. Beleza? Tá? Depois a gente vai voltar a discutir melhor sobre isso. Vou voltar aqui. Pronto. Tá? Eu vou mudar o slide. Nós acabamos de contar, ou de comentar, que um equilíbrio não tem fim. Né? Então, aqui é a primeira vez que nós vamos nos deparar com a famosa tabelinha. A tabelinha de equilíbrio. Tá? Isso também é uma das coisas que eu estava falando no começo da aula, que atrapalha você não entender equilíbrio. Você só vai entender equilíbrio se você fizer 20 exercícios de tabelinha. Aí você vai falar, puta, eu entendi. Senão a coisa fica meio nebulosa. Então, essa primeira parte da lista, ela só tem exercício de montagem de tabelinha. O que é a tabelinha, Danilo? A tabelinha é um monitoramento que eu faço das quantidades de reagentes e produtos desde o começo até o equilíbrio. Então, a tabelinha, ela envolve 3 fases, ou 3 momentos. O momento inicial, onde você coloca reagentes numa quantidade que você escolhe. Aqui ele colocou 5 mols e 5 mols. Provavelmente ele colocou 5 e 5 porque ele pensou na estequiometria. Mas ele podia ter colocado 5 e 7. Né? Não importa. Colocou 5 e 5. Tá. No início, então, eu não tenho produto. Quando a reação começa, a curva dos reagentes ela vai decrescer. Então você tem uma situação meio que assim, ó. Né? Fazer um gráfico bem qualitativo, assim, sem entrar muito no detalhe. Eu vou fazer um gráfico de número de mols em função do tempo. Tá? Então, os reagentes, eles vão fazer isso aqui, ó. Reagentes. Essa curva ela poderia servir tanto para a concentração do alcano como do cloro. Aliás, deixa só, vocês enxergam aqui uma reação de adição, né? É uma adição, né? Ó, o cloro está atacando a dupla do alceno. Lembra que a adição à dupla é uma adição eletrofílica, né? O cara gosta de carga negativa, tá? Muito bem. E o produto, ele subiu até 2 mols. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual deveria ser a quantidade máxima de produto produzido? Qual deveria ser a quantidade máxima de produto produzido?
Deixa eu ver aqui, peraí. Opa, sem querer eu apertei aqui. Pronto. 5 mols. Perfeito. 5 mols. Só que não dá tempo. Como o sistema é reversível, ele entra em equilíbrio antes de acabar o reagente. Então a tabelinha, ela mostra pra gente quanto tinha no começo, quais foram as variações, né? Quanto caiu de reagente? Quanto subiu? E notem que as variações estão na relação de estequiometria. Ó. Quer dizer, se eu gasto 2 e gasto 2 do outro, porque é 1 para 1, eu tenho que formar 2. Percebe? Então, essa linha da tabela é a linha que tem que obedecer à estequiometria. Tem muito aluno, por exemplo, que vê isso aqui assim ó, no exercício, o cara vê 5 mols aqui e vê 7 aqui. Ele fala, Danilo, mas não tem sentido. Não, não, não. Essa linha não tem que estar em estequiometria. Quem tem que estar em estequiometria é aqui, ó. Se eu consumir X, eu tenho que consumir X e formar 2X. Aliás, formar X. Formar só X. Tá? E isso porque a proporção é 1 para 1 para 1, ó. 1 para 1 para 1. Se a proporção fosse 1 para 2 para 1, ficaria consome 2, consome 4 e forma 2. Tá? Por que essa linha do meio ela é muito importante? Porque a partir da linha do meio, você descobre qual é a composição final do equilíbrio. Então, a terceira linha é a composição química do equilíbrio. Tá? Daqui a gente pode fazer duas coisas. Eu posso calcular a constante. Por exemplo, vamos imaginar que essa reação esteja acontecendo num recipiente de, 10 litros. Pronto, 10 litros. Suponha que o volume do recipiente seja 10 litros. Tá. No equilíbrio, a concentração de C2H4 é igual à concentração de cloro, que sobrou, e ambas iguais a 0,3 mol por litro. Né? Eu estou trabalhando com a concentração dos gases. A concentração do produto, que seria o produto halogenado, né? C2, H4, Cl2, lá no equilíbrio é 0,2. Então eu podia calcular a constante de equilíbrio. Ó, Kc igual a concentração de produto elevado à primeira. O produto é esse cara aqui, ó. Dividido pela concentração dos reagentes. 3 vezes 10 a primeira, a menos 1, perdão, elevado ao quadrado, nesse caso. Tá? Só que vai dar 2 sobre 9 vezes... Agora os expoentes, né? Aqui dá 10 a menos 1, 10 a menos 2, vezes 10 a primeira. Então a constante de equilíbrio para essa reação, ela valeria 20 sobre 9. Tá? Esse é um tipo de exercício já, meio que uma forma de exemplo, para você entender como que os exercícios costumam trabalhar. Chamar a atenção de vocês para o fato de que eu não usei na tabela, na constante, eu não usei os valores em mol. Eu tive que usar em volumes em concentração, porque a constante é calculada por concentração. Podia também, se eu tivesse a temperatura, achar a pressão de cada gás e calcular o Kp. Percebe que acaba virando um problema de estequiometria? Tudo bem? E eu ainda posso fazer o que os exercícios muitas vezes pedem, que é calcular o grau de equilíbrio.
O grau de equilíbrio nada mais é, gente, do que quantos por cento do reagente foram consumidos. Então, você colocou os reagentes numa quantidade estequiométrica. Ao colocar os reagentes na quantidade estequiométrica, você queria que eles fossem consumidos até o final, que não sobrasse ninguém. Porém, sobrou. Então, o grau de equilíbrio ele é calculado assim, ó. 5 mols de reagente seriam a quantidade de 100% para gastar. Quanto é que eu gastei de fato? 2 mols consumidos. Então, você vai ter um grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio vai ser 40%. Você pode chamar de grau de equilíbrio, você pode chamar de extensão do equilíbrio. Quer dizer, o equilíbrio foi até 40%. Quer dizer, 40% do que você colocou ali foi consumido. Vocês conhecem isso como força do ácido. Não é verdade? O que é a força de um ácido senão isso? Todo ácido vai ter um equilíbrio de ionização. Todo equilíbrio de ionização tem um grau, uma porcentagem. E para eles, ácidos e bases, a gente vai chamar isso de força. A gente vai associar isso à capacidade dele conduzir corrente elétrica. Porque, óbvio, ali você está falando de um equilíbrio de ionização, você tem partículas eletrizadas com cargas elétricas, que são os íons, então você vai ter condução elétrica. Tudo bem? Tranquilo? Podem tirar print. Outro parâmetro que a gente usa, além da constante e do grau de equilíbrio, é o chamado quociente de equilíbrio. Né? O quociente de equilíbrio é representado bem parecido com a constante. A gente usa Q na QC. Então você tem o KC e o QC. Tá? Como que funciona esse lance? Imaginem uma reação de dióxido de enxofre, de trióxido de enxofre, em equilíbrio com SO2 e O2. Ok? Aí eu chego para vocês e digo assim, galera, a constante dessa reação de equilíbrio é 5. 5. Então significa que quando você fizer essa conta aqui, ó, quando você pegar a concentração de SO2 elevado ao quadrado vezes a concentração de O2 elevado à primeira, dividir tudo isso pela concentração de SO3 elevado ao quadrado, se não, peraí. Quando o resultado der 5, você terá um sistema em equilíbrio. Por que eu estou falando quando? Porque é uma questão de tempo, né? Se ela estiver sendo feita num ambiente fechado, ela vai atingir aquela condição. Então é uma questão de tempo. E aí você tem aqui 3 experimentos. 3 experimentos. Nesses experimentos foram mostradas as concentrações das espécies num dado instante. Então, no experimento 1, você tem 0,5, 0,5 e 1, aqui 1, 2 e 2, e o 3, taranã. A partir da constante, eu consigo descobrir se o sistema está em equilíbrio ou não. Então, na verdade, a gente define o quociente de equilíbrio como sendo a relação SO2 ao quadrado vezes O2 dividido
por SO3 ao quadrado. Danilo, peraí. Você está falando que o quociente de equilíbrio tem a mesma fórmula do Keck? É. Só tem uma diferença. O quociente de equilíbrio, você pode calcular ele para qualquer situação. Ele pode ser calculado para qualquer situação. Ele só vai dar 5 quando ela estiver em equilíbrio. Então, veja que interessante. No experimento 1, quanto vai dar essa conta? Vamos fazer a continha aqui? Então, é SO2 ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado, vezes 1 dividido por 0,5 ao quadrado. Essa constante deu 1. Reação está em equilíbrio ou não? Não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio. Tá? Nesse caso, o que a gente percebeu, né? Que o quociente de equilíbrio deu menor do que a constante. Tudo bem até aqui? Agora vem a pergunta que é difícil. O que essa reação precisa fazer para entrar em equilíbrio? O que essa reação precisa fazer para entrar em equilíbrio? Aumentar a concentração de produtos. Aumentar a concentração de produto. Boa, boa. Dan, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. Pode falar. Tipo, em todas as reações, antes da reação entrar em equilíbrio, você sempre vai encontrar um número menor quando você fizer. Não. Pera aí que eu chego lá. Por isso que eu coloquei 3 experimentos. A gente vai perceber uma situaçãozinha acontecendo aqui, tá? Aqui, nesse caso, a constante deu menor do que o Kc. Para a constante ficar igual ao Kc, para esse quociente, perdão, ficar igual ao Kc, ele tem que aumentar. Para ele aumentar, eu tenho que formar mais produto. Então, toda vez que o quociente der menor que a constante, é porque você ainda tem uma situação em que a reação direta está mais rápida que a inversa. A reação está procurando o equilíbrio. Ela está fazendo com que o produto aumente mais para que e o reagente diminua, obviamente, para que a relação chegue em 5. Então a gente diz que o equilíbrio caminha para a direita. Ele ainda está privilegiando a reação direta para conseguir aumentar o produto, tá? O que podia acontecer? Pode acontecer da constante ser menor, como o Marco tinha acabado de perguntar. Se a constante, se o quociente, perdão, for maior do que o Kc, você vai ter uma situação diferente. Por exemplo, imagine que você, ao calcular o quociente, você chegue no valor, sei lá, 10. 10. Se o quociente reacional for 10, para ele chegar em 5, você tem que diminuir o produto para aumentar o reagente. Então, nesse caso, a reação direta é mais lenta que a inversa. A reação está procurando chegar no equilíbrio, produzindo mais reagente e diminuindo o produto. Você tem muito produto ali, tá? Então, aqui o equilíbrio caminha para esquerda.
Geralmente, quando é que você vai encontrar a constante, o quociente maior que o K? Quando o cara começa a reação por esse lado, ó. Porque assim, a gente convenciona chamar isso de reagente, não é? Por que a gente chama isso de reagente? Porque isso aqui é o que você coloca lá dentro. Então, se você colocar isso lá dentro, essa parte aqui, no começo, você vai ter muito reagente e pouco produto. Então, acontece isso aqui, ó. Só que eu posso fazer o contrário, tipo, eu posso colocar muito produto. Do nada eu falo, não, eu quero fazer uma reação começando a pôr produto. Se eu começar a pôr produto, é claro que no começo você vai ter muito produto e pouco reagente. Então, o quociente acaba ficando muito grande. Então, ele tende a diminuir, o equilíbrio vai caminhando. Então, quer dizer, a reação ela atinge o equilíbrio começando pela direita, pela esquerda, ou começando pela direita. Isso vai depender da situação. Agora, se a constante for igual ao quociente, quando o quociente for igual à constante, aí você não tem mais uma reação mais rápida que a outra. Aí você tem VD igual a VI, sistema em equilíbrio. Tá? Beleza? Ou seja, né, a gente está, como eu falei para vocês, a gente está aprendendo a conversar com a constante de equilíbrio. E ver em que momento ela não está constante. Né? A constante, na verdade, é um número que, do ponto de vista mais geral, ele é um valor específico que o quociente de equilíbrio pode atingir. Quando um quociente de equilíbrio atingir aquele valor específico, a reação entrou em equilíbrio. Tá? Beleza? Podem tirar print.